Boa noite a todos. Hoje é exatamente 10 de outubro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. E hoje nós vamos iniciar um novo item, Lembrança da Existência Corpórea. Questão de número 304. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Então vamos envolver o nosso amigo Paulo para fazer a prece de gratidão. Pensando na figura majestosa do nosso Mestre Jesus, iluminando através da vossa luz esse ambiente, dizemos assim: Jesus de Nazaré, nos colocamos diante de Ti através da oração, pedindo humildemente que os vossos mensageiros estejam conosco a nos auxiliar na melhor compreensão dos ensinos que serão aqui administrados. Te pedimos, Senhor Jesus, que possamos, com esse conhecimento, caminhar com mais certeza e mais rápido para Ti. Pedimos a espiritualidade desta atividade que esteja conosco, balsamizando todos os corações aqui presentes, principalmente da nossa orientadora. Que a espiritualidade bendita nos conduza hoje e sempre, e assim seja. Obrigada, Paulo. Vamos estudar então? Perguntou o professor Denizar, questão 304. O espírito se recorda da sua existência corpórea? Ou seja, está encarnado ou desencarnado? Desencarnado. Quando ele usar o termo alma, está encarnado. Quando ele usa o termo espírito, está desencarnado. Então, o espírito desencarnado se recorda da sua existência corpórea. Eu, ao desencarnar, ele quer saber se eu, na condição de espírito, vou lembrar da minha existência corpórea, quem eu sou, quem eu fui, meus parentes, meus amigos, a profissão. Essa é a pergunta. Lembra que essa pergunta foi feita em 1850 alguma coisa. Kardec estava tateando sobre o mundo espiritual. Então hoje tu pode dizer assim: claro que lembra, claro, você já estudou o Livro dos Espíritos, já estudou as obras de André Luiz. Mas nessa época tudo era novo em relação a espírito, entendeu? Em relação ao mundo espiritual. Sempre existiram as comunicações, sempre existiram. Se nós formos estudar, podia se dar outros nomes, mas sempre existiu a comunicabilidade dos espíritos. O próprio Evangelho, o Antigo Testamento, nós vamos ver sempre. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento o Samuel evocando o espírito. Lembra disso? E a média era chamada de pitonisa. Então sempre existiu. Isso aí é um fato, isso é autêntico. Sempre existiu. Só que com a doutrina espírita foi feito agora com métodos, com estudo, com ciência. Então Kardec estava aqui a fazer as perguntas para que pudéssemos verdadeiramente conhecer esse mundo espiritual. Então essa é a pergunta. Quando o espírito, ele está no mundo espiritual, obviamente, ele tem consciência da sua vida corpórea, né? Ele recorda da sua existência? Resposta: primeiro, sim, recorda. Isto é, tendo vivido várias vezes como um homem, porque nós reencarnamos várias vezes, como um homem, espírito encarnando como um homem, ele, o espírito, se lembra do que foi, e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. O próprio espírito do mundo espiritual, quando olha para a terra e vê a sua encarnação anterior e as besteiradas que fez, ri. Diz bem assim: que abestalhado que eu fui, né? Olha esse momento aqui que eu estava me caindo, me debatendo todo. Por quê? Olha essas escolhas que eu fiz. Por quê? É rir.
Mas por isso que às vezes, gente, nós seres humanos, nós espíritos, quando estamos aqui, a gente faz muita tolice. A gente valoriza coisas que não têm absolutamente nenhum valor. Então a gente começa a perceber, quando a gente está na condição de espírito, que a gente olha para a nossa vida e vê a quantidade de besteira que nós fizemos. Aí o que pode fazer? Rir. Rir de si mesmo. Rir de si mesmo você foi um palhaço, você foi um tolo, você foi um idiota. Pronto, uma bestada. Aí ri de si mesmo, entende? Aí o professor Allan Kardec faz uma observação. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. Kardec fez uma comparação, né? Pegando a idade cronológica, né? A gente adulto olha para a nossa infância, conta algumas presepadas que a gente fez e a gente conta o quê? Rindo. A mesma coisa quando a gente está na condição de espírito. Olha para a terra, vê as presepadas e muitas vezes ri. E algumas vezes chora copiosamente. E quase sempre choramos copiosamente. Estamos juntos? 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte. Completa porque ele vai lembrar imediatamente, completamente, quando ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10, 15, 20, 35, 80, quando ele morreu. Isso seria lembrar completamente. Entende a pergunta? Por isso que ele diz, a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Resposta, não. Ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela, essa lembrança, à medida que nela fixa a sua atenção. Então é o espírito que vai direcionando. Ele lembra assim, e minha casa? Aí ele vai lembrando. Aí de repente ele encontra alguém, vamos pegar André Luiz. Quando ele encontrou aquela jovem, já não tão jovem, mas uma senhora no mundo espiritual, cega, sendo tratada no hospital. E quando ele botou o olho nela, ele lembrou que aquela moça tinha sido o quê? Empregada doméstica da casa dele. E que ele teve um ralo e rola com ela. Aquela fase de 15, 16 anos. E a cena veio toda na lembrança dele. E quando a mãe percebeu, colocou a menina para fora de casa, né? Despediu. E essa jovem acabou se prostituindo. A vergonha dele ali, frente a frente. O Clarence ali do lado, ele... Clarence está sabendo de tudo. Narcisa também. Não foi à toa que ele foi parar lá naquela sala. Então a gente vai lembrando à medida que as coisas vão acontecendo e que você vai acionando aquelas lembranças. Estamos juntos? Por isso que ele diz, à medida que nela quem? Na lembrança fixa a sua atenção. E a gente não consegue, a gente não esquece de nada. E quando a gente está em espírito, por exemplo, aqui a gente lembra alguma coisa, mas você faz uma lembrança, parece uma coisa longe, né? Assim, né? Em espírito, quando tu lembra, parece que está tudo aqui na tua frente. Ó. A força é muito maior, é vivo, entendeu? Aquilo parece que está bem aqui, engatado em ti, tu diz, alguém mais está vendo? Entende isso? Vamos para 306? O espírito se lembra com detalhe de todos os acontecimentos de sua vida. Primeira pergunta. Abrange o conjunto deles de um golpe de vistas retrospectivo? Isso parece muito com a questão 305, quando ele diz, a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada? A resposta já foi não. Aí Kardec insiste, ele disse, eu vou reformular a pergunta. Lembra que ele é professor, tá, gente? O homem é pedagogo. Sabe utilizar as palavras. E para os espíritos tem que saber perguntar. O Divaldo mesmo conta que ele foi visitar uma família, o senhorzinho estava ali, morre, não morre.
E ele perguntou, segundo ele, a doutor Bezerra de Menezes, se o senhorzinho ia ficar bom. E o doutor Bezerra disse, ele vai ficar bom. Na semana seguinte ele voltou, estava um tumulto dentro da casa, que o velhinho tinha acabado de desencarnar. E ele tinha falado para a família que o doutor Bezerra falou que ele ia ficar bom. Vieram tudo em cima do Divaldo. E aí ele disse, agora? Mas doutor Bezerra, o senhor falou que ele ia ficar bom. E ficou, meu filho, ele está ótimo agora, ele está sem dor. Foi acolhido no mundo espiritual. Ele está ótimo. Então, quando se faz pergunta para os espíritos, tu tem que definir bastante. Por exemplo, aqui a pergunta, Kardec não está dizendo assim, ó. O espírito se recorda, o espírito adoecido, o espírito sofredor, o espírito perverso, se recorda da sua existência corpórea? Ele não, ele está perguntando do espírito. Então, eles estão respondendo o que deve ser. O geral, mas o que deveria ser. Então ele está fazendo o conceito do espírito, mas sem particularidade. Entendeu? É isso que a gente tem que entender, não tem particularidade. É no geral, é o que deve ser. Porque a gente sabe que muitos desencarnam e fica do lado, não sai do corpo, fica do lado e acompanha o féretro, fica dentro da casa. A gente sabe. Não tem nem como ele não esquecer, porque ele nem saiu do lugar. Ele se sente muito mais participando do mundo físico do que participando do mundo espiritual. Entende isso? Então, cada caso é um caso. Aqui a resposta seria de forma o quê? Geral. Então, volta para 306. O espírito se lembra com detalhe de todos os acontecimentos da sua vida? Com detalhe. Primeira pergunta. Segunda. Abrange o conjunto deles o quê? Dessas lembranças, de um golpe, lembranças e detalhes, de um golpe de vista retrospectivo? Resposta. Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito. Então ele vai lembrar das coisas que resultam da sua condição. Ele vai lembrar como ele morreu, que ele adoeceu, para a sua condição de espírito. Vamos pegar o André Luiz, quando ele viu ali aquela jovem, que ele disse, eu conheço de algum lugar, e ele puxou na memória, ele viu que tinha sido a funcionária da casa dele, a empregada doméstica. Entendestes? Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito. Mas deves compreender que há circunstâncias, ou seja, existem circunstâncias de sua vida as quais não liga importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Então, há espíritos que ao desencarnar, isso falando de uma forma geral, que tem coisas na vida dele que ele não lembra. Por exemplo, às vezes você está encarnado numa família que não é o teu grupo espiritual. Quantas vezes nós temos famílias de 5, 6, 7 irmãos que você só lembra que é teu irmão se desencarnar ou se ele te ligar. Porque tu nem lembra. Porque não são espíritos afins, são espíritos que têm consanguinidade, mas não têm afinidade. Se aqui encarnado não se procura, tu acha que desencarnado vai procurar? Aí é que não vai lembrar mesmo. Porque não há o quê? Afinidade. Agora, uma coisa é uma indiferença, aquilo não lembra. Outra coisa é eu odeio, eu não suporto, eu fujo da convivência dele. Aí isso aí também une. Vai voltar de novo e vai cantar a musiquinha. Começar de novo e contar contigo. E vai de novo junto até esse sentimento ficar mais suave. Entendeu? Então ele vai lembrar daquilo que interessa. Isso falando de uma forma coletiva. Se tu matou, se tu roubou, se tu traiu, naquela hora que tu fez aquela assinatura que mudou toda a tua vida, que comprometeu, tu vai rever isso constantemente. Porque ela está imbuída, envolvida de culpa. Aí não tem esse negócio, não vou lembrar disso não, tu não vai nem esquecer. Você vai ficar, entendeu? Isso aí é algo que a gente
de forma coletiva. Aí o professor Allan Kardec insistiu para esmiuçar. 306A. Poderia lembrar-se delas se o quisesse? Se ele quiser, ele pode lembrar? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes. Minuciosos detalhes. Ele vai lembrar até a roupa que estava naquele dia. Seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Então, ele vai lembrar do acontecimento, inclusive o que ele estava pensando naquele momento exato do acontecimento. A mente humana coloca qualquer computador no chinelo. A mente, não é o cérebro. A mente. Cérebro é orgânico. Mas ainda assim é espetacular. Mas ele limita ainda toda a ação de uma mente. E é necessário que ele limite. Entende? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes, incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Não tem utilidade nenhuma, vai tocar naquilo para quê? Vai ficar lembrando para quê? E isso deve servir para a gente. Eu tenho como mexer no que eu fiz ontem? Não. Posso mexer? Não. Por que eu fico lembrando tanto dele, então? Por que eu fico me incomodando com o que eu fiz ontem? O ontem, que na verdade não deveria nem ter sido ontem. O que Santo Agostinho nos orienta? Finalzinho da noite, passa um pente fino no teu dia. Veja aonde tu errou, aonde tu acertou. Anota. Tirei nota 0 aqui, estourei a boca do balão. Aqui eu tirei nota 10. Vou continuar assim, porque eu quero tirar 10,5 na próxima. E no dia seguinte, é impressionante. Porque às vezes você diz assim, por que isso sempre acontece comigo? Por que isso sempre acontece comigo? Acontece comigo? Aí você tem que dizer, por que eu nunca tiro um 10 quando acontece comigo? Porque quando as coisas voltam sempre do mesmo jeito, é porque eu estou tirando 0. Enquanto eu tirar 0, vai voltar. Parece que você tem um dedinho podre, mano. Tu vai atrás da criatura, tu vai atrás dos problemas. Quando você conseguir tirar um 10, resolver essa encrenca, não vem mais. Então, quando a vida está em círculo, é porque eu estou em círculo. Eu não mudei a minha atitude e as coisas se repetem. A vida, lembra, a mente ela é espelho da vida em toda parte. Então, a minha condição acaba exteriorizando na vida. Sou eu que dou o tom da vida. Desgraça acontece com todo mundo. Todo mundo aqui passa por dor, mas cada um dá um tom nessa interpretação. Eu posso dizer, estou com dor, mas eu estou com dor, eu estou com muita dor. Ambos estão com dor, mas cada um interpreta e dá intensidade nessa dor, entende? Nós estamos sempre dando o tom. Essa intensidade tem a ver com nível moral, nível emocional. 306b. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. Por exemplo, o André Luiz está no mundo espiritual, tá? Ele consegue ir lá olhar e saber qual é o objetivo da vida terrestre? E pergunta, com relação à vida futura, o seu progresso espiritual? Entendeu? Essa é a pergunta. Olha que pergunta inteligente. Para um período que não tinha nenhuma obra de André Luiz. E ele já entendeu, olha, o espírito tem consciência que ele, ao reencarnar, ele poderá melhorar para se tornar no futuro um espírito melhor? É essa a pergunta. Resposta. Certamente que o vê e compreende. Então, por exemplo, nós, os perturbadinhos da Terra, todos nós achamos que o processo de evolução é uma regra para todos. Ou seja, todo mundo, para se tornar bom, tem que primeiro ser ruim, porque a gente é ruinzinho. Pisa no nosso calo e aí você vê. Se a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente vira um demônio.
é a nossa condição, uma coisinha ruinzinha mesmo. Então a gente acha que no processo de evolução tem que primeiro ser essa coisinha ruinzinha para poder ser um espírito nobre. E o livro dos espíritos é bem claro. Todos têm que passar pela fileira do mal. Pela fileira do mal não, mas pela fila da ignorância, isto é, do não saber. Essa é a fila obrigatória, não é a nossa. Nós somos exceção, uma ovelha desgarrada, 1% dessa criação divina se desgarra, prazer, estamos juntos aqui, somos nós, essa turma do barulho. Então, nesse processo de evolução, a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência desde o início. Desde o princípio, nós sabíamos sim qual o caminho que nós deveríamos seguir. Não seguimos, foi porque não quisemos. Foi por desobediência. A gente tem que ficar. Quando a gente entender isso de forma racional, aí vai ficar tudo mais suave e mais leve. Eu tenho que entender, foi escolha minha. Eu escolhi me afastar. Mas a lei estava gravada onde? Dentro da minha consciência. E é essa a pergunta. O espírito entreveio, então, aquele espírito primitivo tinha aquele lá, o homem de Neandertal, os homens sábios, eles já tinham essa consciência, não, ali era extinto. E quando é extinto, é 100% certo. A coisa começou a desandar quando a gente começou a se achar que era Deus, utilizando a inteligência e a razão, entendestes? E aí a gente foi descambiando. Mas a lei está dentro da gente e ela é muito forte. Ela sempre nos diz, para todos nós. Todos nós temos essa lei, todos nós. Que é aquela vozinha que diz o quê? Não faz. Aí você vai e depois vai reclamar para Deus. Então, quando a gente está no mundo espiritual, é sim. Você vai reencarnar, o propósito é esse, a evolução. Gente, a gente está na família exata, na condição social exata e na profissão exata. Não tem nada errado. Porque muitas vezes a profissão é um processo expiatório. Eu me recordo há muitos anos atrás mesmo, uma comunicação de um amigo, de um espírito sofredor, mas aquele que estava com muita raiva. Uma das pessoas que estava conversando, dialogando, era a enfermeira. E o espírito falou assim a ela: você não tem apenas que cuidar das feridas, você tem que lamber os pés dos pacientes, porque ainda é pouco para tudo que tu fizeste. Então, ninguém está em nenhuma profissão por um mero acaso. Se você está numa profissão de cuidar da psique humana, de cuidar do corpo, o povo da área da saúde, o povo da área jurídica, o povo da área da educação, que está muito mais, serviço social, que está muito mais envolvido com a condição, com o humano, com a vivência, com o bem-estar do ser humano, esse é um compromisso coletivo. E que o papai está te dando a oportunidade para você reparar e ele ainda está te pagando para isso. Quantos dentes, hein, Tarcísio? A sangue frio. Entendestes? Então, quando nós começarmos a entender que tudo está certo aonde eu estou colocado, aí eu tenho que, nesse lugar, fazer o melhor possível. Na profissão que eu estiver. E se for para lavar banheiro, também não está errado. Lave sem reclamar. Lavar banheiro, você está desenvolvendo humildade. E essa já é uma matéria para gente grande. Vestir um paletó, isso é matéria para criança ainda. Mas pegar um cabo de vassoura para varrer banheiro público, isso é trabalho já para gente grande. Porque tá atrás de uma mesa, isso é coisa fácil. Mas lavar banheiro e ouvir abuso, isso é coisa já para gente grande. Entendeste? Então, cada um de nós estamos matriculados na matéria que precisamos aprender.
Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Porque agora ele está na condição de espírito, ele primeiro, sou espírito, não sou uma personalidade. Porque quando a gente está encarnado, a gente tem certeza que é uma personalidade, não um espírito. Quem é você? Eu sou fulano de tal, formado nisso, trabalho nisso. A gente tem essa facilidade de expor a personalidade. Sou casado, sou solteiro, sou mãe, sou pai, bebê. Eu sou um espírito. Então, a gente tem essa dificuldade. Nós valorizamos a personalidade, mas não a nossa essência. Quando eu estou em espírito, eu não sou espírito. Então aquilo ali tudo ficou. Aquilo ali era material pedagógico. Então certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação. Devia ter evoluído um pouco mais, né? Te contar o que eu fiz na Terra. Perdi tempo. Sabe quando você manda um menino para a escola? Que passa um ano lá? Aí que chega as notinhas, aquelas notinhas horrorosas. O que você diz? Você está perdendo tempo lá? Você não foi lá para estudar? Papai paga tão caro para você ficar lá? Agora pensa a escola chamada Terra. O investimento da divindade, primeiro para a gente encarnar, porque isso dá trabalho. Arrumar todo o material pedagógico. Para quê? Para a gente chegar aqui, aprontar tudo, voltar com um monte de nota vermelha. Aí a gente não perdeu um ano, a gente perdeu uma encarnação inteira. Por quê? Porque a gente queria que a coisa fosse do nosso jeito e não do jeito de Deus. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. E não é porque ele foi feito impuro, é porque ele adquiriu essas impurezas. Porque a água ela começa impura? Não. A água ela sai da fonte pura. Os homens primitivos, eles não carregavam nenhuma maldade. Eles matavam só para se alimentar. Eram rudes, mas não perversos. A perversidade, ela vem após o desenvolvimento de uma inteligência que difere totalmente da pessoa rude. Deles lá, eles eram rudes, mas não perversos. 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito, como que a vida passada se reflexo, tá? Na memória do espírito? Primeira pergunta. Segunda, será por esforço da própria imaginação? Então, como é que ele sabe do passado? Ele se esforça essa é a primeira, para lembrar da própria imaginação, ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Cada um quer saber como é que ele lembra do passado. Então, é um espírito, está desencarnado. Você vê quanto ele bate nessa tecla? Então, como é que acontece? Como que acontece? Essa que é a pergunta dele. Vem como um quadro, ou ele se esforça na imaginação dele para ele alcançar essas lembranças? Resposta: de uma e outra forma. Vem um quadro e há o esforço também. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em se lembrar. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente. Por exemplo, se eu fiz um ato que eu julgo imundo e que eu nunca perdoei, esse ato está sempre aonde? Na minha memória. Mais presente do que nunca. E ao desencarnar, qual é a primeira coisa que eu vou recordar e viver? É o que está na minha memória. Então, é por isso, meus irmãos, que nós temos sempre que lembrar, quando Jesus vem assim, olha, que nós devemos esquecer todo o mal que nos fizeram e o que nós fizemos. Esquecer, fiz, não posso mudar, mas tenho todo o direito e dever de hoje não fazer mais. Ponto. Eu nunca posso julgar o meu passado com a cabeça que eu tenho hoje.
Eu não posso, não tenho. A cabeça que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz ontem. E eu não posso ser hoje igual ao que eu estava ontem. Eu tenho que estar nesse processo. Então, para de nutrir essa culpa que vai te minar, vai te destruir, te vincula com espíritos obsessores e você vai se acabar. Então, perdoa o que fizestes, perdoa o que tu fizestes, corrige, fazendo bem hoje. É por isso que eu digo, se nós sabemos que o nosso passado nos condena, por que eu estou perdendo tempo ainda em não fazer o bem? Se eu sei que é fazendo bem que alivia as dores da minha alma, então eu tenho que buscar fazer o bem, estudar e não repetir mais o ato. Entende? Então, ficar lembrando, esse processo de culpa, nessa monoideia, isso vai te enlouquecer. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, o espírito desmaterializado, ligado ao corpo, não, desmaterializado na condição de um corpo perispiritual menos denso. Tia, o que caracteriza o corpo perispiritual menos denso? A condição moral do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é esse corpo perispiritual. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras. Porque, óbvio, ele acabou de deixar a terra, está na erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Às vezes o espírito está no processo de confusão mesmo, ele não lembra. Não lembra. Uma vez eu tive uma experiência mediúnica que o espírito comunicante, ele lembrava o nome do filho, mas não lembrava o nome de ninguém mais. A mente dessa mãe estava vinculada só à do filho, que inclusive estava presente na reunião. E ele esquece totalmente. Lhe eram caras, nem de detalhes que parecem importantes. É que isso quem está falando são os espíritos, não é nem Kardec, viu? É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Aí vai dizer, mas tia, ele está lhe lembrando da culpa, isso vai ajudar a melhorar? Gente, o psicopata, ele sente culpa? Não. Ele já adoeceu bastante a mente. Então, ficar indiferente ao que fizemos, isso nos leva futuramente a uma psicopatia. Eu não posso ficar indiferente. Então, a culpa, ela é bom, é o primeiro movimento. Culpa, arrependimento e reparação. Mas eu não posso ficar só na culpa. Então, a culpa não é ruim, mas permanecer ela é perder tempo. Foi bom, gente? Tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Tem alguma pergunta? Vamos tentar movimentar bastante o estudo com perguntas, porque assim a gente aproveita bastante o tempo, tá bom? Que é pouco. São só 45 minutos. Então, vamos agradecer a Jesus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Sempre existiram as comunicações, sempre existiram. Se nós formos estudar, podia se dar outros nomes, mas sempre existiu a comunicabilidade dos espíritos. O próprio Evangelho, o Antigo Testamento, nós vamos ver sempre. Então, sempre existiu. Isso aí é um fato, isso é autêntico. Sempre existiu. Só que com a doutrina espírita foi feito agora com métodos, com estudo, com ciência. A gente adulto olha para a nossa infância, conta algumas presepadas que a gente fez e a gente conta o quê?
Rindo. A mesma coisa quando a gente está na condição de espírito. Olha para a terra, vê as presepadas e muitas vezes ri. E algumas vezes chora copiosamente. E quase sempre choramos copiosamente. Em espírito, quando tu lembra, parece que está tudo aqui na tua frente. A força é muito maior, é vivo. Eu tenho como mexer no que eu fiz ontem? Não. Posso mexer? Não. Por que eu fico lembrando tanto dele, então? Por que eu fico me incomodando com o que eu fiz ontem? O ontem, que na verdade não deveria nem ter sido ontem. O que Santo Agostinho nos orienta? Finalzinho da noite, passa um pente fino no teu dia. Veja aonde tu errou, aonde tu acertou, anota. Porque quando as coisas voltam sempre do mesmo jeito, é porque eu estou tirando zero. Enquanto eu tirar zero, vai voltar. Quando você conseguir tirar um 10, resolver essa encrenca, não vem mais. Então, quando a vida está em círculo, é porque eu estou em círculo. Eu não mudei a minha atitude e as coisas se repetem. Lembra? A mente ela é espelho da vida em toda parte. Então, a minha condição acaba exteriorizando na vida. Sou eu que dou o tom da vida. Desgraça acontece com todo mundo. Todo mundo aqui passa por dor. Mas cada um dá um tom nessa interpretação. Nós estamos sempre dando o tom. Essa intensidade tem a ver com nível moral, nível emocional. Todos nós achamos que o processo de evolução é uma regra para todos. Ou seja, todo mundo, para se tornar bom, tem que primeiro ser ruim, porque a gente é ruinzinho. Se a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente vira um demônio. É a nossa condição, uma coisinha ruinzinha mesmo. E o livro dos Espíritos é bem claro. Todos têm que passar pela fileira do mal. Pela fileira do mal não, mas pela fila da ignorância, isto é, do não saber. Nós somos exceção, uma ovelha desgarrada. 1% dessa criação divina se desgarra, prazer. Estamos juntos aqui, somos nós. Nesse processo de evolução, a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência desde o início. Desde o princípio, nós sabíamos sim qual o caminho que nós deveríamos seguir. Não seguimos, foi porque não quisemos. Foi por desobediência. A gente tem que ficar. Quando a gente entender isso de forma racional, aí vai ficar tudo mais suave e mais leve. Eu tenho que entender, foi escolha minha. Eu escolhi me afastar. Mas a lei estava gravada onde? Dentro da minha consciência. Aquele espírito primitivo tinha aquele lá, o homem de Neandertal, os homens sábios, eles já tinham essa consciência, não, ali era instinto. E quando é instinto, é 100% certo. A coisa começou a desandar quando a gente começou a se achar que era Deus, utilizando a inteligência e a razão. Mas a lei está dentro da gente e ela é muito forte. Que é aquela vozinha que diz o quê? Não faz. Quando a gente está no mundo espiritual, é sim. Você vai reencarnar, o propósito é esse, a evolução. Gente, a gente está na família exata, na condição social exata e na profissão exata. Não tem nada errado. Porque muitas vezes a profissão é um processo expiatório. Então, quando nós começarmos a entender que tudo está certo aonde eu estou colocado, aí eu tenho que, nesse lugar, fazer o melhor possível. Na profissão que eu estiver. Entendeste? Então, cada um de nós estamos matriculados na matéria que precisamos aprender. Eu sou espírito, não sou uma personalidade. Porque quando a gente está encarnado, a gente tem certeza que é uma personalidade, não um espírito. Quem é você? Eu sou fulano de tal, formado nisso, trabalho nisso. A gente tem essa facilidade de expor a personalidade. Então, a gente tem essa dificuldade. Nós valorizamos a personalidade, mas não a nossa essência.
Quando eu estou em espírito, eu não sou espírito. Então aquilo ali tudo ficou. Aquilo ali era material pedagógico. Pensa a escola chamada Terra. O investimento da divindade, primeiro para a gente encarnar, porque isso dá trabalho. Arrumar todo o material pedagógico. Para quê? Para a gente chegar aqui, aprontar tudo, voltar com um monte de nota vermelha. Aí a gente não perdeu um ano, a gente perdeu uma encarnação inteira. Por quê? Porque a gente queria que a coisa fosse do nosso jeito e não do jeito de Deus. Se eu fiz um ato que eu julgo imundo e que eu nunca perdoei, esse ato está sempre aonde? Na minha memória. Mais presente do que nunca. E ao desencarnar, qual é a primeira coisa que eu vou recordar e viver? É o que está na minha memória. Então, é por isso, meus irmãos, que nós temos sempre que lembrar, quando Jesus vem assim, olha, que nós devemos esquecer todo o mal que nos fizeram e o que nós fizemos. Esquecer, fiz, não posso mudar, mas tenho todo o direito e dever de hoje não fazer mais. Ponto. Eu nunca posso julgar o meu passado com a cabeça que eu tenho hoje. A cabeça que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz ontem. E eu não posso ser hoje igual ao que eu estava ontem. Então, para de nutrir essa culpa que vai te minar, vai te destruir, te vincula com espíritos obsessores e você vai se acabar. Então, perdoa o que fizeste, perdoa o que tu fizestes, corrige, fazendo bem hoje. É por isso que eu digo, se nós sabemos que o nosso passado nos condena, por que eu estou perdendo tempo ainda em não fazer o bem? Se eu sei que é fazendo bem que alivia as dores da minha alma, então eu tenho que buscar fazer o bem, estudar e não repetir mais o ato. Tia, o que caracteriza o corpo perispiritual menos denso? A condição moral do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é esse corpo perispiritual. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor da vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de esclarecimento em tua casa. Ajuda-nos sempre, amado, para que possamos nos identificar na condição de espírito com uma personalidade transitória. Agradecemos a presença também dos amigos espirituais. Que assim seja.